Como fazer uma história em quadrinhos. Desenvolvendo a sua ideia. Crie os primeiros esboços de personagens memoráveis. Comece pensando no seu personagem principal. Ele pode ter um estilo visual interessante. Imagine como é a personalidade depois de fazer esse primeiro esboço ou escolha 2 ou 3 traços específicos e faça o desenho a partir deles. Essa parte do processo não tem uma fórmula secreta. Use e abuse da sua imaginação. Os personagens podem ser animais, figuras históricas ou qualquer outra coisa. Pense em traços de personalidade bastante específicos para conseguir ter uma ideia básica da trama inicial. Por exemplo, é melhor pensar em alguém que está disposto a fazer qualquer coisa pela família, mais centrado, que em alguém leal, aberto demais. Você também pode começar pensando na trama e criar os personagens depois. A ordem não importa, já que ambos esses fatores são igualmente importantes. O ideal é partir da sua melhor ideia. Pense na trama geral e em um conflito da história. O que o personagem principal vai fazer? Qual é o conflito central da trama? Pegue uma folha de papel e comece a anotar ideias de acordo com o que você quer criar. Pense em termos simples para ter a base da trama que vai explorar mais adiante. No mínimo, a sua história precisa de 2 pessoas ou ideias que entrem em conflito. Pode ser algo simples, como herói versus vilão, ou abstrato, como liberdade versus ordem. Os quadrinhos de comédia nem sempre têm esse elemento, mas acabam colocando o foco em algo concreto. A sua HQ não precisa ter uma resolução clara se você pretende transformá-la em série. Determine quantos painéis você quer usar para mostrar cada ação. Primeiro, pegue um lápis vermelho e leia o roteiro. Desenhe um ponto em cada trecho onde você acha melhor começar uma nova página, de acordo com o ritmo da história e a quantidade de linhas de diálogo. Cada página costuma ter de 16 a 20. Depois dessa separação, use um lápis de outra cor para dividir as páginas em painéis. Dê mais espaço para momentos de emoção ou impacto, mesmo que eles ocupem uma folha inteira. Não passe de 8 painéis por página. Os leitores têm dificuldade de processar mais do que isso. Não passe também de 3 balões de diálogo em cada painel para não ofuscar a ilustração. Geralmente, uma página individual tem de 1 a 3 ações principais. Elas podem ser parte de um diálogo importante, indicar o movimento de um personagem ou até trazer interações entre 2 ou mais deles. Não coloque eventos demais em uma mesma página, ou o leitor não vai conseguir processar tudo muito bem. Se necessário, você pode alterar a ordem dos painéis ou o número de páginas durante a revisão. Não tem problema. Desenhe miniaturas dos painéis para montar o storyboard. Depois de decidir quantas páginas a HQ vai ter, pegue uma folha em branco para cada uma. Faça um primeiro esboço dos painéis individuais e dos desenhos que vão estar no produto final. Você pode fazer traços básicos. O importante é entender o ritmo e a disposição dos quadrinhos da história. Você também pode baixar modelos prontos de páginas com painéis na internet, como pelo site http://comicbookpaper.com, em inglês. Por fim, desenhe todos à mão ou faça uma primeira versão que seja digitalizada mais adiante.
Disponha os painéis de várias formas em páginas diferentes para não ficar repetitivo. Por exemplo, o leitor logo vai ficar entediado se todas as páginas tiverem 9 painéis iguais. Tente deixar o último painel de cada página para mostrar um evento único, interessante ou impactante. Crie um cliffhanger que prenda a atenção do leitor para a página ou o número seguinte. Criando os painéis. Desenhe os painéis de lápis para ter uma ideia geral da ação. Se você está criando tudo em papel, não comece já com caneta e tinta. Nesse caso, use um lápis para fazer os primeiros esboços dos personagens e de ações. Deixe para acrescentar o fundo de cada painel mais adiante. Por enquanto, o importante é inserir os personagens em si. Além do mais, varie nas composições para que a HQ não deixe o leitor entediado. Por exemplo, desenhe o close-up, ou plano detalhe, do rosto de um personagem em um painel inteiro. No painel seguinte, faça-o de pé, no lado esquerdo, com bastante espaço para inserir o fundo depois. Não coloque personagens no meio exato de cada painel para não cansar os olhos de quem lê. Preste atenção ao enquadramento de personagens diferentes em cenas de filmes. Eles nem sempre estão no meio da tela. As HQs se inspiram muito no cinema. Portanto, faça o mesmo para chegar a um resultado interessante. Desenhe as primeiras versões dos personagens e do cenário antes de adicionar os detalhes. Você pode usar um estilo simples para fazer os personagens. Ainda mais se quer dar mais ênfase à trama e não desenha tão bem. Por enquanto, mais uma vez, não existem formas certas ou erradas de criar histórias em quadrinhos. Acrescente detalhes e os personagens, mas deixando espaço para os balões de diálogo. Depois de planejar a disposição dos painéis e fazer um primeiro esboço de cada um, comece a adicionar os detalhes. Use o lápis para inserir informações visuais e apague as linhas temporárias antes de avançar. Em seguida, faça as texturas, os detalhes dos rostos e outros itens interessantes para definir as imagens. Acrescente detalhes a todos os painéis em ordem cronológica para criar um estilo consistente. Se você não liga para isso, desenhe e colora os painéis individualmente e na ordem que quiser. Colora os personagens e as texturas do fundo de cada painel. Depois de desenhar os personagens, é hora de colorir para que eles se destaquem mais da página. Colora também o pano de fundo, com uma técnica só ou várias misturadas. Mesmo que a trama aconteça na cidade, você não precisa colorir todos os painéis de forma detalhada. Isso pode até deixar a HQ visualmente poluída. Se você está fazendo a HQ pelo computador, use o pincel de aquarela para deixar o fundo abstrato e secundário em relação à ação. Se você está fazendo a HQ à mão, use técnicas de sombreamento com linhas perpendiculares para criar fundos também abstratos. Depois que você desenhar um establishing shot que mostre onde a trama acontece, os leitores vão presumir que os personagens estão nesse mesmo lugar nos painéis seguintes. Não precisa repetir o desenho toda hora. Muitos quadrinistas mais tradicionais usam pincéis atômicos, lápis de colorir e outras ferramentas para fazer HQs à mão. Você que sabe. Termine a HQ com o diálogo.
Insira as falas dos personagens nos balões de diálogo digitalmente ou à mão. Se você fizer tudo à mão, use régua e lápis para deixar as linhas horizontais. Se estiver fazendo no computador, baixe uma fonte de HQS gratuita e que os leitores conheçam, para não arriscar. As fontes mais comuns para HQS são Comica, Adam Warren Pro e Badabum. Todo leitor de histórias em quadrinhos as reconhece imediatamente. Tente não usar nada diferente demais, ou a sua obra vai ter cara de produção amadora. Baixe fontes de histórias em quadrinhos gratuitas no site https://www.dafonte.com/. Se você prefere fazer tudo à mão, dê um espaçamento equidistante às letras e use um estilo uniforme. Você pode inserir gritos de personagens e outros efeitos, como boom, aspas, fora dos balões de diálogo e com uma fonte diferente. Escolhendo um meio. Faça a HQ à mão e em papel se você quer ter a versão original e fazer cópias. Quem é mais tradicional pode criar a história em quadrinhos à mão em folhas de papel. Você até pode usar papel sulfite, mas existem cadernos de desenho feitos especificamente para quadrinistas, com folhas maiores e com mais espaço para detalhes. Dependendo do caso, é ainda mais fácil tirar cópias. Se você fizer essa versão original em uma folha de papel, tire cópias dela e reproduza à vontade. Dá até para encadernar tudo. Se você for usar folhas de papel que se dobrem ao meio, lembre-se de que cada uma equivale a 2 páginas diferentes. Por exemplo, se a HQ vai ter 32 páginas, a primeira folha vai trazer a página 1 à esquerda e a 32 à direita. A folha seguinte corresponde às páginas 2 à esquerda e 31 à direita. E assim por diante. É por isso que as miniaturas fazem diferença. Cada folha vai trazer 4 páginas de frente e verso. Na hora de encadernar a HQ, você vai ter que empilhar e grampear tudo bem no meio.